Muito bem, gente. Vamos lá? Olha aqui. Vocês já deram uma olhada lá, né? Já leram o material, já viram. Então, pronto, já entenderam tudo, não precisa nem explicar nada. Já está tudo explicadinho, maceteado. Eu tenho várias questões de concurso. Já mostrei qual é o caminho que eu tenho que seguir para se dar bem na hora da prova. Beleza. Até, sinceramente, esse concurso para tribunais, não acredito que eles façam uma questão sobre isso daqui, ato simples, complexo e composto, muito aprofundada. Isso aqui é muita doutrina, né? E se cair uma questão sobre isso daqui, arrisco eu dizer que acho difícil para tribunais ele perguntar isso daqui. Se cair, deve ser uma coisa mais direta. Isso aqui normalmente cai muito mais concursos mais complicados, concurso para fiscal, eles pedem isso aqui. Mas, enfim, vocês já entenderam que o problema disso aqui, na verdade, não é um problema do aluno. Não é? O problema não é nosso. O problema é que existe uma divergência doutrinária muito braba aqui, né? Já tem vários lugares que eu falei com você, ó, gente, isso aqui a maioria dos autores não falam isso, a maioria dos autores não entendem isso, mas tudo que eu estou falando daqui para trás, daqui para frente, tudo que eu vou falar também, com certeza, tudo que eu falo com vocês é seguindo a doutrina majoritária em todos os assuntos. Porque senão eu teria que falar, ó, isso aqui, uma parte da doutrina acha isso, mas outra acha isso. Isso aqui, uma parte acha isso, outra... Aí você ia ficar completamente perdido. Né? Se eu começar a falar que tudo direito, em direito, tem posições majoritárias e posições minoritárias, tudo tem divergência, pô, você não sabe o que botar na hora da prova. E a gente tem que ser objetivo. Certo? Certo. Por isso que eu já fui falando, ó, isso aqui é isso. Isso na opinião da maioria da doutrina. Tem gente que entende diferente? Entende, mas esquece esse diferente, esquece da doutrina, porque as bancas não devem pedir o que aquele cara fala, porque aquele cara é exceção. Eu já fui fazendo isso ao longo do curso todo. Aqui não dá para eu dizer, ó, a doutrina majoritária é essa, o resto esquece. Não, existem duas doutrinas, duas correntes de mesmo grau de importância, e aí as bancas, a mesma banca às vezes faz uma pergunta indo para um lado e às vezes faz a pergunta indo para o outro lado. Porque se eu soubesse já qual que a banca pede, não ia ficar te enrolando e ia falar, bota isso. Eu vou mostrar o que uma corrente pensa, o que a outra corrente pensa, e como é que você, na hora da prova, foi isso que eu botei no material que você deve ter entendido, como é que você, ao ler a questão, você vai conseguir se posicionar. Ah, essa questão, do jeito que está escrito aqui, essa questão foi baseada na doutrina do Lopes Meirelles, então esse ato é complexo. Ah, essa questão do jeito que está formulada, eu sei que foi formulada baseado na doutrina da professora Di Pietro. Então, esse ato é composto. Ou seja, existem atos, né, que no livro da Maria Silva ela diz que é ato complexo, por exemplo, e se você for ler no livro do Lopes Meirelles, ele acha que aquele ato é composto ou vice-versa, porque partem de critérios diferentes, raciocínios diferentes. Concordo plenamente que isso não deveria existir. Mas existe, fazer o quê? Bom, vamos lá. O que é o ato simples? Ato simples é aquele que depende de um único órgão. Carteira de motorista, depende do Detran. Você quer tirar uma carteira, você vai ao Detran, o Detran entrega, toma aqui tua carteira, pronto. Ah, licença de obra, depende da Secretaria Municipal de Obra. Você vai na Secretaria Municipal de Obra, dá a entrada na documentação, e pega lá, analisa e toma aqui tua licença de obra. Acabou. A grande maioria dos atos são simples. Depende de um único órgão, basta você saber qual é o órgão que tem competência para dar aquele ato e ponto final. Agora, quando o ato depende de mais de um órgão, dois ou mais, ele será ou complexo ou composto. Até aí não tem nenhuma discussão, não tem nenhuma divergência. O problema é a partir daí.
o que um define como sendo complexo ou composto. Na visão aqui da professora Di Pietro, Maria Silvia Zanella Di Pietro, que o que eu vou falar não é, dizer assim, não é 100%, não é cristalino, mas CESP, a banca CESP, que é uma banca importante para vocês, tem ido muito na linha da professora Di Pietro. Ou seja, você vai fazer a prova do CESP e, de repente, dá preferência a isso aqui. Então, a professora Di Pietro, ela define ato complexo da seguinte maneira: o ato depende de 2 ou mais órgãos e esses 2 ou mais órgãos se juntam para editar um único ato. O órgão 1 e o órgão 2 se juntam ao mesmo tempo para editar um único ato. Exemplo: decreto. Os decretos são atos complexos. Por quê? O decreto, você pega no final do decreto, está lá assinado pelo presidente da República, pelo chefe da Casa Civil, pelo ministro da Fazenda. Então, cada um está assinando por um órgão. Então, esse decreto, que é um único decreto, decreto 10.424, é um decreto que passou pela presidência, pelo ministério, pela Casa Civil. Então, é um decreto que conta com a participação de vários órgãos. Mas o decreto é que vai passando de lugar em lugar. Então, é um único decreto. Ou seja, o ato complexo é aquele que depende da participação de 2 ou mais órgãos que se juntam para editar um único ato. Quando o ato depende da participação de vários órgãos, mas eles não editam um ato só, porque um órgão edita um ato e o outro órgão edita outro ato, e você precisa de ambos os atos, isso é que é ato composto. Na visão da professora Maria Silva, é como se fosse uma composição de atos. Exemplo: eu quero construir. Para construir eu preciso de uma licença de obras. Só que ali, naquele local onde eu vou construir, eu preciso de uma autorização especial do IBAMA, porque é numa área de preservação e tal, não sei o que, eu tenho que ir ao IBAMA. Ou seja, eu tenho que ir ao IBAMA, que vai me dar uma autorização, eu vou à Secretaria de Obras, que vai me dar uma licença de obras. Então, eu preciso da participação da Secretaria de Obras e do IBAMA, que são órgãos diferentes. Órgão entre aspas, né? Tem gente que de vez em quando confunde isso. Ah, peraí, Gustavo, mas o IBAMA, você falou no início que o IBAMA é uma autarquia. Se é autarquia, é uma entidade, não é órgão, né? Estou falando órgão, estruturas diferentes. Secretaria Nacional de Obras é um órgão da administração direta. O IBAMA é uma entidade de administração indireta, é outra estrutura, né? É outro órgão, dizendo assim. Bom, então conta a participação de 2 ou mais órgãos, onde cada um edita um ato principal. Edita um ato diferente, melhor dizendo. Desses, um é o mais importante, que é considerado o ato principal, mas existe um outro ato além do principal, que é o acessório, instrumental. Então, se a questão usar a palavra principal, o ato que conta com a participação de vários órgãos, no qual um órgão edita o ato principal e o outro edita o ato acessório, se a banca usar a palavra ato principal, tem principal porque tem o outro além do principal. Então não é um ato só, são vários. Se são vários atos, então é ato composto. Então qual é o critério que a professora Di Pietro utiliza? Critério: a quantidade de atos. Então, você vai pela quantidade de atos. Se o enunciado for para a quantidade de atos, o ato que conta com a participação de vários órgãos... Opa, não é mais simples, é complexo ou composto. O ato que conta com a participação de vários órgãos que se juntam para editar um único ato. Complexo. O ato que conta com a participação de vários órgãos onde cada um edita um ato diferente.
existindo vários atos, onde um edita o ato principal, onde existe um ato acessório e um ato... Então, mais de um, ato composto. Certo? Então, critério utilizado por ela, a quantidade de atos. Agora, de maneira diversa, o professor Eli Lopes Meirelles doutrina importantíssima, né, tradicional para concursos, fala o quê? A diferença entre o ato complexo e composto não está na quantidade de atos que estão sendo editados. Ele prefere se preocupar com a relação entre os órgãos. Ele fala que o ato complexo é aquele que conta com a participação de mais de um órgão, em que as vontades desses órgãos são independentes. O ato complexo é aquele que conta com a participação de dois ou mais órgãos, né? Dois órgãos, órgão 1 e órgão 2. O 1 não manda no 2 e o 2 não manda no 1. O ato só vai sair se o 1 quiser e o 2 também. O ato composto, não. O ato composto, né, vai até pelo composto para você, por exceção, que não bater que não acontecer isso que vai acontecer, que no composto é complexo. O ato composto é aquele que é editado por um órgão, mas que depende de ratificação pelo órgão superior a ele. Então, o ato é editado pelo órgão 1 e que submete ao órgão 2, que é superior a ele, para que o órgão 2 ratifique. O órgão 1 edita um ato, manda para o 2. O 2 vai olhar, beleza, tá tudo certo porque é chefe. Então, se a banca falar, né, o ato que depende da participação de vários órgãos, onde as suas vontades são independentes, autônomas. Opa, não tem relação de hierarquia, de independência. Então, complexo. Agora, o ato que depende de um órgão e que é submetido ao órgão superior para ratificação, quando o órgão superior ratifica o ato editado pelo órgão inferior, quando começar a relação de hierarquia, falta de dependência, né? Falta de independência, melhor dizendo, quando eles são dependentes, aí sim será o ato composto. Exemplo, caiu numa prova. Envolve licitação, que a gente não vai ver, mas estava dizendo assim. A gente sabe que normalmente a administração, quando vai adquirir, contratar bem serviço, tem que fazer licitação. Mas existem hipóteses na Lei 866 em que a administração pode contratar sem licitação, com dispensa de licitação. E aí a questão falou o seguinte: a dispensa de licitação feita por um órgão e que depende de ratificação pelo órgão superior, essa dispensa de licitação é ato simples, complexo ou composto? Composto, justamente isso aqui. O órgão 1 edita dispensa de licitação para compra de remédios, uma situação emergencial, uma epidemia, não dá tempo de fazer licitação porque vai morrer todo mundo, vai lá e compra. O secretário municipal de saúde assina a dispensa de licitação, manda para o prefeito vai olhar, realmente é emergencial, ratifica. Então o secretário encaminha para o prefeito. A questão perguntou, né? Essa dispensa de licitação que depende de ratificação pelo órgão superior, lá, tá falando de superior, ratificação, é ato o quê? Composto. É o exemplo característico. Certo? Beleza. Então é isso. Vamos lá. Vamos andar adiante para a gente terminar essa parte de atos administrativos. Última coisa que eu queria falar com vocês. As espécies de atos administrativos. De novo, né? Sempre bota iniciais. Quais são as espécies de atos administrativos? Espécies NONEP. Se você decorar o NONEP, pode ser que você lembre que o N é de normativo, O de ordinatório, negocial, enunciativo, punitivo. Não é certo que vai lembrar, mas já é um caminho, né? Quais são as espécies de atos administrativos? NONEP, normativo, ordinatório, negocial, enunciativo, punitivo. Tem que decorar. Isso tem que decorar. Tem coisa que tem que decorar.
Você tem que entender, raciocinar, mas tem coisas que você tem que decorar para você ganhar tempo. Muito bem. O que cada um deles? Tem questões, né? Inclusive a Carlos Chagas adora fazer esse tipo de questão, né? Carlos Chagas faz muita prova para tribunais. Questõezinhas fáceis de serem preparadas pela banca, né? O dinheiro mole, o pessoal que vai elaborar a questão para a banca, vai lá uma questãozinha, em 2 minutos elabora uma questão dessa. Questãozinha direta, rápida, bota lá. Licença é ato de que espécie? Multa é ato de que espécie? Autorização é ato de que espécie? Decreto é ato de que espécie? Bota lá, tal de que espécie? São essas 5 espécies aí, tem gente que decora. Atos punitivos, pá. Atos ordinatórios, esse. Atos enunciativos, esse. Pelo amor de Deus, não vai decorar nada disso. Você só tem que entender, tem que decorar espécie nonep e saber o que é cada um deles. Viu a palavra? Você já vai chegar na hora e vai sacar o que é um, o que é outro. Vamos ver? Bom, de baixo para cima. O que é ato punitivo? Como eu estou dizendo, ato punitivo é aquele que serve para punir. Aplicados aos servidores em decorrência do poder disciplinar. Demissão, suspensão, advertência. Aplicados a particulares em decorrência do poder de polícia. Embargo, multa, interdição, cassação, fechamento, parará. São atos punitivos. Depois, ato enunciativo. São aqueles que a administração utiliza para enunciar. A gente já falou sobre atos enunciativos, constitutivo, declaratório e enunciativo, lembra? O que é o ato enunciativo? É aquele pelo qual a administração enuncia, se manifesta sobre uma situação de fato. Não mexe com direito nenhum, só atesta uma situação de fato. Lembra disso? Então, são as certidões. Certidão negativa de imposto de renda. A empresa total não tem dívida de imposto de renda, não tem débito de imposto de renda. Ela passou a não ter débito a partir do momento que a certidão foi concedida? Não, ela nunca teve débito. Essa certidão só está dizendo isso. Ato enunciativo. Então, certidões, atestados, pareceres. Atos negociais. Ato negocial da ideia de negócio, né? Negociar o negócio. Só ideia. Porque ato negocial porque ato administrativo, antes de mais nada, é ato unilateral. Todo ato administrativo é unilateral. Se é unilateral, não tem acordo de vontade. Se não tem acordo de vontade, a administração não negocia com o particular. Então, essa ideia de atos negociais, não é que a administração esteja negociando com o particular, mas no ato negocial, a administração não está impondo nada ao particular. A administração está atendendo ao pedido do particular. O que é ato negocial? É quando o particular procura a administração e pede uma licença de obras, pede uma carteira de motorista, pede uma autorização para fazer alguma coisa, para exercer uma atividade, e a administração vai analisar, tudo bem, pode fazer. Você cumpriu os requisitos? Toma. Ah, vale a pena, não sei o que? Toma. Então, os atos negociais, naquela classificação de atos de império e ato de gestão, lembra? Ato de império e ato de gestão. Muito bem. Os atos negociais. Ato negocial é ato de império e ato de gestão. Ato negocial são os atos de gestão. Licenças, autorizações, permissões, vistos, são os atos de gestão, onde são os atos da administração não impõe nada ao particular, que não são atos imperativos, não são atos de império. Muito bem. Depois, o que é ato ordinatório? Ato ordinatório, como o nome está dizendo, são os atos onde a administração ordena a própria administração. São atos nos quais a administração dá ordens aos seus próprios servidores. Se a administração dá ordens aos seus próprios servidores, se a administração dá ordens
a própria administração, o ato ordinatório é para ordenar o funcionamento da própria administração, eu te pergunto, naquela classificação de atos internos e externos, os atos ordinatórios são sempre o quê? Internos. Ato ordinatório é sempre interno. Ah, quer dizer que os outros todos são todos externos? Não, não estou falando que os outros são todos externos. Pode ser que nos outros também tenha ato interno, mas ato ordinatório é sempre interno. Não existe ato ordinatório externo. Sabe por que não existe ato ordinatório externo? Porque os atos ordinatórios são aqueles pelos quais a administração dá ordens. E a administração só pode dar ordens aos seus próprios servidores, em decorrência da hierarquia. Os servidores são obrigados a obedecer às ordens da administração pelo princípio da hierarquia, pelo poder hierárquico. O superior dá ordem ao subordinado é obrigado a obedecer, contanto que a ordem não seja manifestamente ilegal. Agora, a administração não pode dar ordens aos particulares, porque os particulares não são obrigados a obedecer às ordens da administração. Porque para os particulares, o princípio da legalidade é aquele no sentido de que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, a administração pode baixar um decreto. Decreto número tal, a partir de hoje todo mundo está proibido de sair de casa depois das 10 horas da noite. Pode fazer isso? Não. Um decreto, um ato administrativo, seja qual for o ato administrativo, não pode proibir ninguém de sair de casa, porque para proibir alguém de fazer alguma coisa, isso tem que ser feito por lei. Lei número tal, proíbe as pessoas de sair de casa depois das 10 horas da noite. Agora está proibido. Mesmo assim, ainda será contestada. Essa lei pode ser contestada, pode ser que a lei seja inconstitucional, porque fere o seu direito constitucional de ir e vir, tal, não sei o quê. Mas aí já é outra discussão, né? Controle de constitucionalidade da lei. Mas, antes disso, ato administrativo não pode fazer isso de jeito nenhum. Então, quando a administração fala para os particulares, isso, a administração não está dando ordens aos particulares. Os particulares são obrigados a obedecer à lei. Então, o que são os atos ordinatórios? Memorando interno, ofício, despacho, ordem de serviço, portarias, todas internas. Portaria, quem inventou as espécies de atos administrativos foi o professor Eli Lopes Meireles. Essa classificação é tradicional e cai em tudo quanto é prova de direito administrativo, até hoje. Segundo ele, portaria é ato ordinatório, porque portaria tem que ter efeito interno. O problema é que hoje, na prática, a administração vem descumprindo isso daí. Exemplo, portaria do Ministério da Saúde adverte, fumar faz mal à saúde. Faz mal à saúde só para quem é servidor do Ministério da Saúde, para todo mundo, né? Então essa portaria tem efeito externo? Tem, né? Não foi feito só internamente. Então a administração, portaria do Ministério da Justiça que coloca classificação nos filme não indicado menor de 14 anos, 16 anos, 18 anos, 12 anos. Essa portaria é para fora. A administração vem adotando portarias com efeito externo, indo de encontro, ou seja, contrariando o entendimento doutrinário. Mas, na linha do professor Lopes Meireles, portaria é ato ordinatório, portanto, portaria é ato interno. E quando a administração cria normas para o particular? Você é particular, deve fazer isso assim assado. Aí, Gustavo, não entendi. Você falou ato normativo, então, os atos normativos, exemplo, que eu vou bater com vocês, decreto. Os atos normativos, a administração vai dizer, decreto número tal, os particulares devem fazer isso, isso, isso. Então, não está obrigando? Não está obrigando. Porque o particular não é obrigado a obedecer às ordens da administração. O particular é obrigado a obedecer à lei. Agora, toma cuidado só com o seguinte.
Então, qual é a diferença entre uma lei em sentido estrito, né, aprovada pelo Poder Legislativo, e um ato normativo? Bom, ato normativo, antes de nada, é um ato administrativo. Se é ato administrativo, é editado pela administração. Então, olha só, a lei... O que é uma lei? Lei é uma norma, não é? Uma regra? É. E o ato normativo? O ato normativo também é uma norma. Lei é norma, ato normativo também é norma. Então, lei e ato normativo é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Porque a lei é uma norma que é editada pelo Poder Legislativo para obrigar as pessoas a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa. A lei é uma norma editada pelo Poder Legislativo para obrigar o particular a fazer alguma coisa. O ato normativo também é uma norma, mas é editada pela administração pública e não pelos parlamentares, não pelo Poder Legislativo. Então, o ato normativo é uma norma editada pela administração pública e que não serve para obrigar ninguém a fazer alguma coisa, e sim apenas para explicar a lei. Aí sim. A lei te obriga a fazer alguma coisa. Só que essa lei é clara o suficiente? É, beleza. A lei tal te obriga a fazer isso. Você entendeu? Não, não sei como fazer isso. A administração vai editar um ato normativo, um decreto para explicar a lei e dizer como fazer aquilo que a lei determina. Por isso é que a gente diz que a lei é uma norma originária. Original, né? Originária. Enquanto que o ato normativo é uma norma secundária, derivada. Depois da lei, vem um ato normativo. O ato normativo para explicar a lei. Então, sem ter lei, não pode ter ato normativo. Porque não vai explicar o quê? Certo? Ou seja, quais são os atos normativos mais importantes? Decretos e regulamentos. São os atos normativos mais importantes, decretos e regulamentos. Qual é a diferença? Olha só. Lei do Imposto de Renda. Lei número 10.125. Lei do Imposto de Renda. Artigo 1º. Todo aquele que ganha acima de R$ 2.000 por mês deverá pagar tanto de imposto de renda retido na fonte, parará, a lei vai te obrigando a pagar, obrigando a lei, obriga. Lá na frente, artigo 8º. Todos os contribuintes deverão apresentar anualmente declaração de seus bens. Você é obrigado a apresentar todo ano declaração de bens? Sim. Por quê? Porque a lei obriga. E todo mundo é obrigado a obedecer a lei. Tá legal. Mas como é que você faz para apresentar a declaração de bens? Você sabe como é que faz? Lê a lei e vê se ela explica. Não explica. A lei só te obriga a apresentar a declaração de bens, mas não diz como cumprir com essa obrigação. E aí o pessoal da Receita Federal, olha só, se a gente depender dessa lei, a gente está ferrado, né? Porque cada um vai fazer como quiser e bem entender. Vamos explicar melhor essa lei? Vamos. Então, o pessoal técnico, da equipe técnica, o pessoal da Receita Federal, os fiscais, os auditores, o pessoal que trabalha com isso, vai lá e elabora uma norma. Elabora um regulamento. Regulamento do imposto de renda. Artigo 1º. A declaração de imposto de renda obrigatória nos termos da lei número tal deve ser apresentada no seguinte formulário. Aí coloca o formulário lá como anexo. Artigo tal. Imóveis. Quem tem imóvel, quem não...
Quem comprou, quem vendeu, faz assim, declara assado, pega a diferença, lança para lá. Quem é casado com comunhão de bens, quem é casado com separação de bens, quem faz assim, parará. Artigo tal, artigo 327. Ou seja, 327, não foi de propósito eu coloquei um número tão alto, não. O regulamento é um ato normativo que serve para explicar um assunto altamente complicado, complexo, cheio de nuances, cheio de detalhes. Por isso é que não existe regulamento de 10 artigos. Não existe regulamento curtinho, o regulamento é sempre enorme. Porque se aquele assunto é simples de ser explicado, não precisa editar regulamento para isso. Se ele precisa ser explicado, você não vai conseguir, se é um assunto complicado, você não vai conseguir explicar em 10 artigos. Então, os regulamentos são... O que é um regulamento? É um manual de instruções, explicando todos os detalhezinhos. Disso, isso, é enorme. Tá legal. O pessoal da equipe técnica preparou esse regulamento, tá bonitinho, só que eles não têm capacidade, não têm competência para colocar isso em vigor. Só quem pode passar isso para a população, para a população seguir isso aqui, é o chefe do Poder Executivo. Então, o pessoal encaminha isso ao presidente da República, a Dilma vai ler, vai dar uma lida, parará, não sei o que lá, tá tudo certo? Tá. Né? Então, vou colocar isso em vigor. E aí a Dilma, o presidente da República, vai colocar esse regulamento em vigor. Ora, o chefe do Poder Executivo só edita decreto. Lembra disso? O que é decreto? É ato de competência exclusiva do chefe do Executivo. Então, o presidente da República vai editar um decreto. Decreto número 10.430 e tal. Vai vir assim, ó. Pode pegar um decreto no site do Planalto, pode ver. Bem assim. A presidenta da República usando das suas atribuições decreta e aí pega o regulamento do imposto de renda e enfia ele dentro do decreto. Então, os regulamentos sempre serão colocados em vigor por decreto. Sempre. Todo regulamento sempre é colocado em vigor por decreto. Agora, todo decreto sempre coloca um regulamento em vigor? Não. Quem é que demite um servidor do Poder Executivo Federal? O presidente da República. Qual é o ato que demite o servidor? Decreto. Porque quem demite é o presidente da República, o presidente da República só edita decreto, então decreto de demissão. Esse decreto de demissão regulamenta alguma coisa? Não. Decreto número tal, demite o servidor fulano de tal. Acabou. Esse decreto não regulamenta nada, não coloca nenhum regulamento em vigor. Por isso é que, então, os decretos são atos de competência do chefe do executivo. Presidente, governador e prefeito. Os regulamentos são regras gerais que explicam assuntos complexos e são colocados em vigor por decreto. Esse decreto que coloca em vigor um regulamento é chamado de decreto regulamentar. Mas nem todo decreto é regulamentar. A grande maioria dos decretos são decretos regulamentares, mas nem todos. Daí, então, que a gente chega no último assunto, para a gente fechar, que é isso aqui. O que é um decreto regulamentar? Ele está previsto onde? Artigo 84 da Constituição Federal. É um artigo importantíssimo, tanto para direito administrativo quanto em direito constitucional. Você vai ler lá. O artigo 84 dá a competência do presidente da República. Então, vamos lá. Compete ao presidente da República. Tem vários incisos. O que interessa para a gente aqui? Inciso 4. Compete ao presidente da República editar decretos e regulamentos para a fiel execução das leis. Então, cabe ao presidente da República editar decretos dizendo como é que se faz para cumprir, seguir
executar fielmente aquela lei. Então, esse decreto é o decreto regulamentar que serve para explicar a lei, ou o decreto de execução, por causa dessa palavra aqui, ó. Compete ao presidente da República editar decretos para fiel execução das leis. São os decretos de execução, decretos regulamentares. E o que é o decreto autônomo ou o decreto independente? Como não estou dizendo, decreto autônomo é um decreto que, de forma autônoma, sem existir lei nenhuma sobre aquele assunto, o decreto vai lá e trata daquele assunto de forma independente. Ora, isso no Brasil não deve existir, porque a gente sabe que os decretos têm que regulamentar a lei. Se não existe lei, como é que o decreto vai tratar de algum assunto que não tem lei? Então, por exemplo, o presidente da República pode baixar um decreto número tal, cria o imposto tal. A partir dessa data, todos estão obrigados a pagar o imposto tal, por decreto. Esse decreto é inconstitucional. Por quê? Porque o decreto está te obrigando a pagar um imposto e a gente sabe que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei. Por isso é que o imposto tem que ser criado por lei. Lei número tal, cria o imposto de renda. A partir do momento que a lei criou o imposto de renda, a administração vai editar um decreto para explicar os detalhes sobre o imposto de renda. Não se pode baixar um decreto criando um imposto. Aqui no Brasil. Mas existem países que admitem isso. Na França, por exemplo, o presidente da República pode baixar um decreto criando um imposto novo. Lá na França, ele é chamado de decreto autônomo ou decreto independente. Independentemente de lei, todo mundo é obrigado a pagar isso. Lá na França, admite o decreto autônomo. Aqui no Brasil, não se admite o decreto autônomo, porque você não pode obrigar alguém a fazer por decreto. Mas existe uma raríssima exceção, uma meia exceção, na verdade, prevista no inciso 6. O que fala no inciso 6? Compete ao presidente da República dispor mediante decreto sobre duas coisas. Primeira, sobre a organização da administração pública federal. Então agora, isso aí foi criado na emenda constitucional número 32 de 2001. Agora, de 2001 para cá, o presidente da República pode baixar um decreto mexendo na organização da administração, mexendo na atribuição dos ministérios. Então, hoje, a Dilma pode baixar um decreto número tal. O Ministério da Fazenda deixa de fazer isso, que passa a ser atribuição do Ministério do Planejamento. O Ministério do Planejamento deixa de fazer isso, que passa a ser atribuição do Ministério da Ação Social, tal. O presidente da República, por decreto, pode mexer na organização da administração. Você deixa de fazer isso, esse deixa de fazer isso, vamos fazer assim. Não se pode criar ministérios por decreto, que a criação de órgãos exige lei. Então a Dilma não pode baixar um decreto criando um ministério novo. Mas os ministérios que já existem, que foram criados por lei, ela pode rearrumar por decreto. Antes de 2001 ela não podia fazer nem isso, nem criar, nem rearrumar. Mas agora, de 2001 para cá, deixaram ela mexer na organização. Então passou a entender que, de maneira excepcional, esse decreto que mexe na organização da administração é um decreto autônomo. De muito menor importância do que o decreto autônomo que existe na França. Nem se compara. Mas, de certa forma, ele está fazendo por decreto uma coisa que antes era feita por lei, então a doutrina entende que é uma forma de decreto autônomo excepcional no Brasil, o decreto que mexe na organização da administração, desde que não crie ministério, desde que não acabe com o ministério, desde que isso não gere aumento de despesa nenhuma, então muito pouca coisa. E o último caso, pode extinguir cargos vagos, é exceção, porque os cargos públicos devem ser criados por lei. Se o cargo tem que ser criado por lei, ele deve ser extinto por lei.
Excepcionalmente, os cargos que já existem, que estão vagos, poderão ser extintos por decreto. É exceção excepcionalíssima. Se cair na tua prova, né, tudo bem. Então, o decreto do inciso 4 é o decreto regulamentar. O decreto do inciso 6 é um decreto autônomo muito excepcional, excepcionalissimamente falando. Ou seja, é exceção. Viu quantas vezes eu falei exceção, né? Sacou? Beleza, gente? Beleza. Então a gente encerra aqui. Acabamos de ver todas as partes de direito administrativo, de atos administrativos, melhor dizendo. E daqui a pouco, na próxima aula, a gente vai entrar direto, como sempre, né, nas questõezinhas sobre esse assunto, pra gente ver se é isso mesmo que tá caindo. Tá legal? Valeu, até daqui a pouco nos exercícios.